Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley Nascimento do canal Esse Tal de Professor. E aí, já ouviu falar da taxonomia de Bloom? Você sabe para que serve essa famigerada taxonomia de hierarquias de processos de ensino e aprendizagem? Se você não sabe, então fica comigo que eu espero que até o final do vídeo você consiga compreender de maneira sistematizada do que se trata essa ferramenta aí que a gente pode utilizar ao nosso favor, ok? Então vamos lá. Taxonomia de Bloom, também chamada de taxonomia dos objetivos educacionais, serve para dar um direcionamento, explicar os porquês que nós estamos ensinando aos nossos alunos. Ou seja, se eu ensino uma conta matemática, uma operação básica, como uma adição, uma subtração, por que é que eu ensino disso? Para que serve isso no desenvolvimento do meu aluno? E a taxonomia de Bloom vai me ajudar a hierarquizar os propósitos aí, dessa habilidade, de maneira tal que lá na frente talvez meu aluno consiga até fazer uma síntese, uma análise, utilizando essas ferramentas, tá ok? A taxonomia de Bloom surgiu através do resultado de um trabalho de uma comissão multidisciplinar entre vários especialistas espalhados em várias universidades nos Estados Unidos e, de certa forma, foi liderada por um carinha chamado Benjamin Bloom. Daí o porquê da taxonomia de Bloom, tá ok? E a classificação da taxonomia de Bloom, ela dividiu o processo de ensino e aprendizagem em algumas possibilidades, né? São 3 as possibilidades que a gente tem, essas possibilidades aí são chamadas de domínios, e esses 3 domínios são domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Quando a gente fala de domínio cognitivo, é a aprendizagem intelectual, é o que geralmente a gente desenvolve nas escolas. Quando a gente fala de domínio afetivo, a gente está falando de aspectos de sensibilização e gradação de valores. E quando a gente fala de domínio psicomotor, estamos falando aí de habilidades de execução de tarefas, ok? Cada domínio desse possui níveis de profundidade de aprendizado diferenciado. Entretanto, a gente vai focar um pouco no domínio cognitivo. Por quê? Porque ele é o domínio amplamente estudado e o domínio cognitivo, para ser desenvolvido em sua totalidade, demanda algumas habilidades. E nós vamos falar sobre cada uma dessas habilidades agora, ok? A primeira habilidade requerida do domínio cognitivo é a habilidade de conhecimento. Ou seja, como eu disse no início do vídeo, a gente de certa forma vai ensinar operações básicas matemáticas para que lá no futuro talvez meu aluno consiga desenvolver síntese. Mas o primeiro passo é desenvolver as 4 operações. Então, o conhecimento se trata da memorização de fatos específicos, de padrões, de conceitos. Então, de certa forma, é aquele momento que eu ensino as 4 operações básicas para o meu aluno. Muitas das vezes ele não sabe nem o porquê que ele está estudando aquilo, ele não sabe nem aplicar aquilo, muito menos fazer uma avaliação utilizando desse conhecimento. Porém, ele é um conhecimento requerido de maneira prévia. Uma vez que meu aluno ele adquiriu esse conhecimento, aí eu consigo partir para o segundo passo, para a segunda habilidade da taxonomia de Bloom, que é a compreensão. Já que meu aluno ele já sabe executar as 4 operações matemáticas, por exemplo, a gente entra na segunda fase, que é a compreensão, que é o quê? Imprimir significado, traduzir, interpretar problemas. Então é aquele momento que eu pego essas 4 operações e jogo dentro de um problema matemático. Ao invés de eu perguntar quanto que é 2 vezes 4, eu crio uma situação. Joãozinho e Maria são 2 pessoas, né? E de certa forma eles precisam de R$4. Então a gente cria aquela série de problemas que a gente acompanhou ao longo da nossa vida. E para que a gente cria esses problemas? De certa forma, para que ele possa compreender melhor a aplicação desses conceitos, tá ok? A terceira habilidade requerida pela taxonomia de Bloom no contexto do desenvolvimento cognitivo é a aplicação. A aplicação é a utilização da aprendizagem em novas situações. É nesse momento aí que ele adquire um significado maior dentro daquilo que foi estudado. Ora, se ele já adquiriu conhecimento para resolver as 4 operações básicas, ele já compreendeu por que existem essas 4 operações básicas, a gente consegue aplicar isso em problemas diferenciados, porque ele já tem um nível de interpretação diferenciada para aplicar esse conhecimento em outras situações. Um exemplo que eu costumo dar é a regra de 3, porque a gente aprende, adquire conhecimento como resolver uma regra de 3, a gente compreende a aplicação dela no dia a dia, das concepções de problemas matemáticos, e chega um momento que a gente consegue aplicá-la
em situações que nem são colocadas para a gente. Eu costumo dizer que tudo na vida a gente resolve com regra de 3, né? Porque a gente aplica esse conhecimento em diversos outros campos, ok? Aí nós temos a quarta habilidade requerida no processo cognitivo, que é análise. E o que é análise? É a estruturação da informação. Quando meu aluno chega no nível de análise, ele sabe de certa forma estruturar esse conhecimento de tal forma que ele consegue até repassar para outros colegas. Ele consegue até explicar o porquê de tudo isso. Então ele consegue desenvolver uma análise das relações e dos princípios. Ele consegue destrinchar os porquês daquele conhecimento. É aquela situação, eu aprendi, consigo aprender de tal forma, aplicar de tal forma que eu consigo ensinar para os demais, ao ponto de quando alguém me perguntar o porquê, eu saber replicar o porquê que foi adquirido aquele determinado conhecimento. Nós temos um nível mais avançado, que é a quinta habilidade requerida, no processo cognitivo, que é a síntese. E o que é a síntese? Poder de criar produtos novos, não é isso? Estabelecer padrões. É quando a gente já consegue, através de várias fontes, estruturar situações utilizando esses conhecimentos adquiridos ao longo do processo. Inclusive, a gente vê muito essa capacidade de síntese sendo desenvolvida, por exemplo, nas universidades, onde conhecimentos básicos já são pré-requisitos para que a gente possa ingressar numa universidade, e a partir daquele momento a gente vai estudar, a gente vai pesquisar, a gente vai sintetizar o que vários autores produzem para que a gente possa criar nossa própria argumentação. A última habilidade presente aí, dentro do contexto cognitivo da taxonomia de Bloom é a avaliação. Se eu já adquiri um conhecimento, já sei a aplicação, já sei o significado, já sei de certa forma sintetizar todo esse conhecimento, talvez eu adquira aí o poder de avaliar, ou seja, poder de julgamento, julgar com base em evidência, tanto interna ou em critérios externos. Geralmente quem trabalha no processo avaliativo adquiriu essa competência avaliativa, são pessoas aí que conseguem fazer julgamentos, se é bom, se é ruim, o porquê, com base em quais fontes, que a gente já está falando de um desenvolvimento cognitivo muito mais significativo para os nossos alunos. Percebam, existe uma hierarquia de complexidade de conhecimentos preconizados pela taxonomia de Bloom. Nem sempre, dentro da série que a gente está utilizando, na matéria que a gente está ministrando, a gente vai conseguir alcançar todos esses níveis preconizados pela taxonomia de Bloom. Porém, a gente precisa conhecer minimamente aonde que aquele conhecimento vai levar o meu aluno, para que, de certa forma, eu consiga gerar significado no processo de ensino-aprendizagem. Enfim, no mais é isso, eu espero que tenha ficado claro para todos, eu espero aí que, de certa forma, possa ter contribuído aí para o crescimento de vocês, tá ok? Tchau, tchau e até a próxima.